Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje eu vou resolver a prova de Física da UFPR vestibular que ocorreu agora em 2021. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Aqui quem vos fala é o professor Fabrício, que vai lhe guiar nessa jornada para clarear suas ideias caso tenha ficado alguma questão obscura desta prova. Vamos resolver de forma muito simples e fácil para que seja compreensível para todos vocês, beleza? Então se você já ficou interessado, aquele ritual de sempre, deixa logo aquele joinha maroto no começo do vídeo para fortalecer o canal. Se você é novo ou nova por aqui, já se inscreva, assim você não perde toda vez que tiver vídeo novo. Já fez isso? Bora pro vídeo! Muito bem pessoal, vamos à resolução completa da prova de Física. Disciplina esta que aterroriza geral, tira o sono de muita gente e muitos ficam malucos. Mas não tem porquê pessoal, a prova de Física da UFPR é uma prova gostosa de resolver, uma prova que vai bem direto, você não vai precisar fazer cálculos mirabolantes para chegar no resultado. Basta ter atenção. Certo? A prova, para você acompanhar a resolução, vai estar o link para você baixar na descrição do vídeo, certo? Muito bem. Temos aqui inicialmente o texto que vai servir de referência para as questões 35 a 40, que diz o seguinte: em todas as questões as medições são feitas por um referencial inercial. Isso é importante. O módulo da aceleração gravitacional é representado por G, onde for necessário você vai utilizar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração gravitacional. Show! Bom, tendo lido isso, vamos à primeira questão de fato aqui da disciplina de Física. Questão 35, que diz o seguinte: na representação de grandezas físicas são utilizados diferentes sistemas de unidades, sendo que o SI, Sistema Internacional de Unidades, é o sistema padrão utilizado pela comunidade científica. Uma unidade básica do SI, a unidade de medida de comprimento é letra A, milha, B, metro, C, o pé, D, polegada e a jarda. Bom pessoal, essa questão é muito simples e fácil, questãozinha marota. Esse tipo de questão o candidato tem que fazer força para errar. Por quê pessoal? A questão ela não tem cálculo, ela justamente só te pede qual é a unidade padrão do sistema internacional. E isso é um dos primeiros assuntos que você estuda em física no primeiro ano. Bom, vamos refrescar um pouco a sua memória referente ao Sistema Internacional de Unidades. Se juntou um monte de físico, um monte de cientista lá na França em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas. E foi determinado a padronização das unidades, pois havia muita confusão até então, devido a que vários países utilizavam unidades diferentes e isso dificultava muito o comércio. Então houve-se a necessidade de padronizar. E desde então foi estabelecido as unidades básicas, unidades fundamentais. A unidade para tempo é o segundo, unidade para corrente elétrica é o ampere, para temperatura Kelvin, para massa o quilograma, para intensidade luminosa o candela, para quantidade de matéria o mol e para comprimento o metro. E com isso respondemos a primeira questão, é a letra B de Buiachaca. Antes de prosseguirmos para a próxima questão, só um comentário referente que um dos países que não adota o Sistema Internacional de Unidades é os Estados Unidos. Ora, os Estados Unidos, o diferentão aí da galera. E já teve inúmeros problemas aí referente a isso. Um que eu posso mencionar e destacar está relacionado à NASA, que lançou um satélite meteorológico para orbitar em Marte. A sonda desapareceu em 1999. Isso porque a NASA usou um sistema de unidades anglo-saxão, da Inglaterra, que utiliza medidas como polegadas, milhas, galões. Então, a empresa que foi contratada, ela construiu com base no Sistema Internacional de Unidades, metro, quilograma, litro, e nessa brincadeira tiveram um prejuízo de 125 milhões com esse satélite perdido aí no espaço. Aposto que logo após isso teve uma reunião e cabeças rolaram lá na NASA. Que absurdo, hein? Bom, vamos prosseguir aqui para a próxima questão de número 35, que diz o seguinte: um objeto de massa 400 gramas é colocado sobre uma plataforma horizontal de área A igual a 5 centímetros quadrados.
O sistema assim formado está em equilíbrio estático, considerando apenas a força exercida pelo objeto sobre a plataforma. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da pressão exercida sobre a plataforma. Muito bem, vamos a mais uma questão delícia aqui da prova. Primeiro de tudo, vamos destacar o que está sendo solicitado para calcularmos, que é a pressão. E logo devemos lembrar que a expressão que calcula a pressão é a razão da força sobre a área, certo? Porém, não vamos logo ir tascando esses valores aqui que está no contexto da questão. Não pode, pois eles não estão no sistema padrão. Devemos converter esses valores. Pois bem, primeiro vamos aqui converter o valor da massa, que é bem simples. Eu faço da seguinte forma, que eu acredito que seja bem mais fácil pensar desse jeito. Se é para quilograma, se é para quilo que a gente vai converter, nós devemos voltar 3 casas decimais. Logo, isso vai ficar 0,4 kg. Certo? Ou você também pode pensar da seguinte forma: basta dividir esse valor de 400 gramas por 1000 e acrescentar aqui no lado o K. Aí vai ficar 0,4 kg. Divide por 1000 e acrescenta o K. Show? Também você pode fazer uma regra de 3, porém você vai ter mais trabalho. Aí você vai fazer lá 1 kg equivale a 1000 gramas, aí tasco de 400 gramas embaixo de grama e o X no valor do quilograma que você quer achar. E por aí vai. Eu não vou mostrar aqui, pois aí senão vai ficar muito longo, tá? Mas é essa a ideia. Show? Agora vamos para a parte mais delicada aqui, que é a área. Tem uma outra forma de fazer isso, mas eu prefiro desse jeito que eu vou mostrar para vocês também, tá? Primeiro vamos escrever aqui a parte numérica, que é o 5. Agora vamos escrever o valor do prefixo, que é o cent. O cent, ele equivale 10 a menos 2, que é esse C. E observe que está elevado ao quadrado, centímetro quadrado. Eu vou pôr aqui um parêntese, pois para convertermos para metro quadrado é necessário fazer isso. Como toda essa unidade está elevado ao quadrado, fica da seguinte forma o prefixo, certo? Muito bem. Agora vamos aplicar uma regrinha da matemática, a regra da potência, potência de potência. O que você faz quando você está nesse ponto? Basta multiplicar esses expoentes. 2 vezes 2 vai dar 4. Porém, como tem um negativo ali, logo temos que inserir um negativo também. Tá? Aí vai ficar menos 4. Beleza? 10 a menos 4. Ficou meio feio aqui, mas você entendeu. Aí 5 vezes 10 a menos 4 metro quadrado. Pronto, está convertido os dois valores. Agora sim podemos dar sequência na nossa questão. Não esquecendo aqui que vamos precisar desse G, que é a aceleração da gravidade. Muito bem, vamos dar sequência, desmembrando aqui a força, que é massa vezes aceleração, só destacando que esse corpo, tá? Vamos desenhar aqui rapidamente, tem a força que está sendo exercida para baixo, e também tem a força normal para cima, de igual intensidade, com a força peso, que é justamente aqui, ó, que é essa força que está sendo exercida nesta área, beleza? Muito bem, vamos substituir aqui os valores. Substitui o 0,4 no M, G 10 e a área 5 vezes 10 a menos 4. Substituindo todos esses caras, chegamos nesse ponto aqui da equação. Agora podemos cancelar uma casa decimal com esse 10 e mandar esse carinha, essa potência, para o numerador. Só que com o sinal do expoente trocado. Vai ficar assim, ó. 4 vezes 10 a quarta. Pois aqui, ó, multiplicamos 0,4 vezes 10, deu 4. E esse camarada, nós passamos ele para o numerador, só que com o expoente positivo. Agora vamos calcular esses dois valores. 4 dividido por 5. Um método fácil de você fazer isso: quando você tiver uma divisão por 5, basta dobrar o valor e acrescentar uma casa decimal. Vai ficar da seguinte forma:
Qual que é o dobro de 4? 8. Avançando uma casa decimal, 0,8. Tranquilo, né? Fácil, fácil, fácil. Bom, e chegamos aqui nesse ponto. Vamos tirar uma casa aqui da potência e cancelar com uma casa decimal, como se a gente estivesse voltando uma casa decimal, porém a gente tem que dar o desconto aqui no expoente dessa potência. Aí vai ficar da seguinte forma: 8 vezes 10 à terceira. Esse 10 à terceira é o K, que é o quilo, e a unidade de pressão é o pascal. Basta você localizar aqui a questão correspondente, que é a letra D de Danonão grosso. Beleza, pessoal? Resolvemos mais uma questão. Agora vamos para a próxima. Muito bem, pessoal, subseguindo aqui nas questões, agora a de número 37, ela diz o seguinte: um objeto de massa m está em repouso a uma altura h, acima da superfície da Terra, sujeito à força gravitacional. Num dado momento, ele cai verticalmente em direção à Terra, desprezando qualquer força dissipativa e considerando a aceleração gravitacional se mantém constante durante todo o movimento. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor do módulo da velocidade v do objeto quando ele está a uma altura h/2, acima da superfície da Terra. Muito bem, essa é uma questão de conservação de energia, energia mecânica, no qual temos envolvidas aqui a energia cinética e a energia potencial. Eu vou desenhar aqui para representar esse objeto. Bom, ele está numa altura h, essa esfera que eu vou representar, beleza? Ele está numa altura h, e aqui é a superfície. Tranquilo? E ele quer saber a velocidade, o módulo da velocidade quando atingir a altura h/2, que é justamente o ponto médio, é a metade do caminho aqui, ó, h/2. Ou seja, nós temos h/2 nesse pedaço e aqui, pois é o ponto médio. Somando h/2 com h/2 vai dar o h, certo? Agora temos que lembrar que da conservação de energia mecânica. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. Muito bem. Analisando aqui, temos o seguinte: dessa energia mecânica inicial, temos a energia cinética inicial mais a energia potencial inicial. Porém, nesse caso, nós não temos energia cinética, pois o objeto ele não está em movimento nesse ponto, no ponto mais alto. Então, como a energia cinética depende da velocidade ao quadrado esta, logo, esse pedaço da equação vai para o capiroto. Já não faz parte da equação, tá? Pois depende da velocidade. Muito bem, vamos analisar agora a energia potencial. Energia potencial nós temos energia potencial, e diga-se de passagem, a energia potencial máxima, certo? Muito bem, vamos para o outro pedaço da equação, que são a energia cinética final e a energia potencial final. Muito bem, vamos lá. Temos energia cinética quando o objeto alcançar esse ponto, o ponto médio, temos energia cinética, logo vai fazer parte da equação. Energia potencial também temos. Muito bem, agora vamos subseguir. Aí a expressão vai ficar da seguinte forma, certo? Subseguindo, vamos desmembrar cada um desses caras aqui. Energia potencial inicial, o que nós temos? Esse pedaço é em comparação à superfície, por isso que vai o H aqui, ó. Certo? M é a massa e G a aceleração da gravidade. Essa é a equação da energia potencial. Energia potencial mgh. Agora vamos para a segunda parte da igualdade. Energia cinética final. Temos energia cinética? Temos mv² dividido por 2. Massa, velocidade ao quadrado dividido por 2. Muito bem. Na sequência, energia potencial final. Porém, nessa energia potencial, vamos utilizar o ponto médio, em comparação aonde o objeto estava no momento que ele vai alcançar o ponto médio. Por isso aqui vai h/2, certo? Muito bem, vamos subseguir. Agora vamos mandar essas massas para o capiroto, pois se a gente
colocar em evidência essa massa aqui, ó, do lado desse outro lado da igualdade, a gente pode cancelar. Ou dividir tudo por n, também é uma forma. Você pode pensar da forma que você achar melhor. Pode eliminar tudo aqui, certo? Agora, vamos iniciar o processo de colocar em evidência esse v, que é a velocidade, que é o que queremos isolar, que é o objetivo aqui. Nós queremos a velocidade, o módulo da velocidade. É isso que a gente está preparando aqui a equação. Agora, podemos multiplicar tudo isso aqui, ó, toda essa galera dos dois lados da igualdade. Multiplicar tudo por 2. E vamos eliminar aqui e eliminar aqui. E a equação vai ficar da seguinte forma. 2gh v quadrado mais gh. Show? Subseguindo, vamos dividir aqui a tela. Só repetindo aqui a equação. Agora, a gente vai isolar o v quadrado. Com isso, a gente passa aqui o gh, subtraindo por outro lado da equação. Muito bem, agora vamos só organizar e deixar o v quadrado do lado esquerdo, para ficar melhor organizado. Aí fica assim, ó, certo? Você já podia ter realizado aqui a subtração desses dois termos, que vai ficar da seguinte forma. 2gh menos gh é gh, é como se daqui fosse um x. Você pode pensar dessa forma. Certo? Muito bem. Subseguindo. E o resultado, pessoal, basta isolar o v passando esse quadrado como raiz, que vai nos dar v igual a raiz quadrada de gh, que é o resultado que temos na letra D de danoninho. Certo? D de novo. Muito bem, pessoal, questão de número 38, ela diz o seguinte: uma onda é produzida numa corda de modo que a velocidade de propagação v vale 5 metros por segundo. Sabe-se que a distância entre dois nós sucessivos dessa onda é de 5 milímetros. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa que apresenta corretamente o período, representado aqui pela letra grega tal, da onda na corda. Muito bem. Para resolvermos esta questãozinha, iremos necessitar da equação fundamental da ondulatória, que é justamente esta que aparece destacado aqui em amarelo, que é a vai lamber ferida, V lambda F. Porém, para calcularmos, para realizarmos o cálculo, precisamos aqui do comprimento de onda. O comprimento de onda ele não é dado diretamente aqui na questão, mas podemos obtê-lo através da distância entre os dois nós. Como assim, você pergunta? Vamos lembrar aqui das ondas estacionárias. A distância entre dois nós é justamente aonde não se movimenta a onda. Aqui, ó, nesses dois pontos que eu acabei de destacar. Esses são os dois nós em uma onda estacionária. E para essa questão, essa distância é de 5 milímetros, só destacando aqui, certo? A distância entre os dois nós. Bom, mas para termos o comprimento de onda, o lambda, temos que completar um ciclo. Nós temos só meia onda aqui. Precisamos de mais meia onda, ou seja, o dobro desse valor. Então, logo, o comprimento de onda, o lambda, só fazer aqui do lado, o lambda ele vai ser o dobro, ou seja, vai ser 10 milímetros. Certo? Muito bem. Agora vamos organizar aqui a equação. Vamos isolar o f, só destacando que o nosso objetivo é encontrar o período, que é o tal. Mas aqui a gente vai representar pela letra T, beleza? E temos que passar pela equação fundamental. Temos que encontrar frequência para poder encontrar o período. Esse é o primeiro passo. Essa é a primeira sacada. Muito bem, vamos isolar aqui a frequência, pois já temos a velocidade e temos o comprimento de onda. Aqui, destacar aqui no contexto da questão. Agora vamos substituir os valores.
Vamos substituir os 5 metros por segundo em V e substituir o 10 milímetros no comprimento de onda. Substitui. Bom, vale destacar que aqui a gente substituiu 1 mili por 10 a menos 3. Beleza? Bom, aqui iremos realizar logo a divisão de 5 dividido por 10, que vai dar 0,5. Mandar uma casa decimal. E esse 10 a menos 3, vamos deslocá-lo para o numerador. Porém, o que vai acontecer com ele? Vai trocar o sinal do expoente. Beleza? Propriedade de potência. Deslocando para o numerador, o expoente muda de sinal. Aí vai ficar com essa cara aqui. Certo? Dando continuidade, vamos descontar um expoente daqui e andar uma casa decimal. Vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 5 vezes 10 ao quadrado Hz. Tá? Unidade de frequência. Esse é o primeiro passo para encontrarmos o período. Agora vale lembrar que o período ele é o inverso da frequência. Certo? Como já obtemos o valor da frequência de 5 vezes 10 ao quadrado Hz, basta substituir na equação do período. Vai ficar assim, com essa configuração. Agora, pessoal, vamos realizar essa divisão. Ela é muito simples. Basta você lembrar o seguinte. Divisão por 5. Você vai dobrar o valor. Por exemplo, aqui no caso do 1, qual que é o dobro de 1? 2. E vai andar com uma vírgula, uma casa decimal. Ou seja, vai ficar 2. Aí a vírgula está bem aqui. Vai ficar 0,2. Beleza? Subseguindo, aí fica com essa cara a equação. Pois o mesmo procedimento que a gente realizou aqui na parte da frequência, vamos realizar aqui, ó. Porém, aqui é positivo. Vai para o numerador negativo. Muda o sinal. Certo? Agora, vamos deslocar uma casa decimal e acrescentar, diminuir uma unidade aqui no expoente. Observe que é o inverso do que a gente realizou aqui. Tá? Aqui no outro lado, com a frequência. Aqui a gente vai andar uma casa decimal, porém acrescentar, diminuir aqui o expoente do 10, que era 10 a menos 2, agora é 10 a menos 3, pois a gente andou com uma casa decimal. Esse 10 a menos 3 nada mais é que 1 mili, que aparece aqui na resposta. E a resposta é letra B de brabo. Questão braba, hein? Questão tranquila, porém com detalhes. O seguinte, o que você poderia se enrolar aqui é esquecer a distância dos nós sucessivos da onda estacionária. E poderia enrolar ou também por aqui na manipulação da questão. Mas no mais é uma questão tranquila, boa de resolver. Bom, penúltima questão, número 39. Diz o seguinte: uma certa massa de gás ideal passa pelo processo termodinâmico ilustrado na figura ao lado, que apresenta o diagrama P versus V, pressão em função do volume. Considerando que a temperatura do gás no ponto A vale TA igual a 50 kelvins, assinale a alternativa que apresenta corretamente a temperatura TB do gás no ponto B. Muito bem, pessoal. Questão que iremos utilizar a equação geral dos gases ideais, que é essa aqui. Certo? Muito bem. Deixa eu só pegar aqui, marcar aqui. Certo? Nós temos esses pontos aqui do gráfico, beleza? Muito bem. Vamos substituir todos esses valores aqui envolvidos da questão que estão no gráfico. 50 metros cúbicos do volume para o ponto A e a pressão está em megapascal. Por isso que aqui, ó, pessoal, vai aparecer um 10 a sexta. Esse 10 a sexta é um mega, tá? Equivale a um mega. Ou seja, 20 vezes 10 a sexta é justamente o 20 aqui nesse ponto do gráfico. Certo? E esse 50
É os 50 metros cúbicos aqui, ó, do volume A. A temperatura nos é dada aqui na questão, ó, TA, 50 Kelvin. A gente vai atrás do TB. Realizando as demais substituições, substitui os outros valores, 60 megapascal, aqui ó, e os 150 metros cúbicos de volume. Certo? Realizando essas substituições, vamos prosseguir. Muito bem, vamos logo mandar para o capiroto esse 50, com esse 50 aqui dessa primeira parte da igualdade. O que mais podemos cancelar aqui? Podemos eliminar o 10 a sexta com o 10 a sexta. Ah, mas por quê? Se você passar esse camarada aqui dividindo para o outro lado, vai passar dividindo. Aí você pode eliminar, só para deixar claro. Aí a equação vai ficar da seguinte forma. O 20, que sobrou aqui da primeira parte da igualdade, 60 vezes 150. A gente vai passar logo esse TB para o outro lado, multiplicando, e passa o 20 para o lugar dele. Vamos realizar aqui uma troca de lugar. A gente pode eliminar logo aqui. 60 dividido por 20, pode cortar aqui, aí aqui vai dar 3. 3 vezes 150 vai dar 450 Kelvin na temperatura B. Certinho, pessoal? E aqui temos a opção C como resposta. De catapimba, acertamos mais uma questão. Bom, vamos para a última questão, que é a número 40 da prova, que ela diz o seguinte: para investigar um comportamento elétrico de um dado resistor, foram feitas medidas aplicando-se diferentes valores de diferença de potencial ΔV sobre esse resistor e observando-se os valores da corrente I correspondentes, conforme o gráfico ao lado. Considerando as informações apresentadas no enunciado e no gráfico, assinale a alternativa que apresenta corretamente o valor da potência PR dissipada pelo resistor quando a diferença de potencial ΔV é igual a 2V e aplicada sobre ele. Bom, vamos marcar aqui as informações. Temos aqui 2 volts, né? Que é o que é a parte do gráfico que vamos analisar, ok? Aqui marca bem aqui, ó. Bom, para resolvermos essa questão, iremos precisar da potência, que em alguns livros você vai encontrar como π, como U aqui, ó. Diferença de potencial U. Porém aqui ele utiliza a ΔV, mas não difere em nada, não vai mudar em nada a forma de resolver, tá? Muito bem. O que temos aqui? Nós temos a corrente, esses valores de corrente e a tensão nós vamos tirar do gráfico. Observe o seguinte, ó. Você vai substituir para 2 volts, equivale a quanto de corrente? 6 mA. São esses 2 valores que aparecem aqui, que foram substituídos. Você não precisa transformar esse prefixo, não precisa transformar em 10 a menos 3, que é 1 milha. Deixa assim, pois a resposta ela já vai dar em milha aqui, ó, como você pode observar, ó. Tem a visão de Thundercat, beleza? Basta multiplicar isso aqui, que vai dar 12 milivolts. Tranquilo? E letra D de Danone. Houve muitos Danones hoje. Ufa, resolvemos todas as questões dessa prova. Bom, para fechar essa história, vou realizar um breve comentário do que eu achei da prova. Bom, achei questões realmente boas, questões acessíveis, excelentes de resolver. Nada fora do comum, nenhuma questão que você possa dizer, essa questão não é de Deus. Nenhuma questão impossível de resolução, questões que você bata a cabeça e não consiga desenvolver um pensamento para encontrar a solução. Todas questões diretas ao ponto, sem muita enrolação, sem muito texto, típico de questões de universidades federais.
Bom, um recado, se você veio até aqui, veio até esse vídeo para verificar a resolução e não fez essa prova, está se preparando para a prova do ano que vem, eu sou professor particular. Se você quiser entrar em contato, minhas redes sociais estarão aqui na descrição do vídeo, beleza? Eu agradeço se você assistiu até agora, o meu muito obrigado. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, pois isso ajuda demais a gente que produz conteúdo. No mais, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Falou, galera!